Você ainda come trigo? Você já tentou parar de comer trigo e ainda não conseguiu? Eu entendo. A culpa não é sua. Segundo o Dr. David Perlmutter, em seu best-seller Cérebro de Farinha, ele diz que a culpa é daquilo que você come. Fique até o final desse vídeo que você vai entender por que você ainda não conseguiu parar de comer o seu pãozinho. Roda aí a tela, dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve e clica também nesse sininho ao lado para ser notificado todas as vezes que o Mais Saúde postar um vídeo novo. Agora, roda a vinheta que eu já volto. Olá, sou a doutora Luciene Marques e hoje venho aqui para falar mais uma vez sobre o trigo e o seu famoso ingrediente, que é o glúten. Mas você vai falar de novo do glúten? Sim. Por que eu vou falar do glúten? Porque ele é peça fundamental hoje na saúde ou na doença das pessoas. O que eu mais escuto no consultório, o que eu vejo das pessoas é que elas reclamam que tem dor articular, que tem a barriga inchada, que estão sempre com muitos gases, que a digestão não está boa e que elas estão tendo cansaço, que elas não estão aproveitando todos os nutrientes, as deficiências de vitaminas são muito grandes, dos minerais. E por que será que isso acontece? As pessoas já muitas vezes pararam até de comer açúcar, mas parar com o pãozinho está muito difícil. E a gente sabe por quê, eu entendo o porquê de você não conseguir parar de comer o pão, o trigo, por exemplo. E como posso chegar aqui e falar para você que o trigo é um alimento que não é bem-vindo? E esse é um assunto que vem ganhando proporção nas mídias e dentro dos consultórios. Cada vez mais nós estamos ficando muito preocupados com o consumo desse cereal, do trigo, porque ele foi um alimento muito transformado. Daí você fala assim, nossa, mas desde que a humanidade é humanidade e as pessoas consomem trigo. Trigo foi o alimento de Jesus Cristo. Sim, você está certo, Jesus Cristo comeu pão, comeu trigo. Mas vamos lá, talvez o que você ainda não saiba é que o trigo daquela época não é o mesmo trigo de hoje. Estamos falando de coisas muito diferentes. Só tem de igual o nome, deveria até se chamar uma outra coisa, e não de trigo. Acontece que, em 1960, um engenheiro e biólogo especializado em genética e patologia vegetal, chamado Norman Borlaug, desenvolveu pesquisas no Centro de Desenvolvimento do Milho e do Trigo, no México, onde, através do método de tentativa e erro, o trigo foi modificado. Dessa forma, conseguindo fazer com que o trigo se tornasse até 8 vezes mais produtivo. E em 1963, o México passou a ser um grande exportador de trigo. A seguir, Borlaug introduziu variedades de alto rendimento e técnicas modernas de produção agrícola no Paquistão e na Índia. E entre os anos de 1965 e 1970, a produção de trigo quase que dobrou no Paquistão e na Índia. E isso melhorou consideravelmente a segurança alimentar desses países. E isso acabou fazendo parte da Revolução Verde que ocorreu em meados do século XX e que, em 1970 ainda, deu ao Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz por contribuir com a diminuição da fome no mundo. Ele ficou com o Prêmio Nobel e nós ficamos com o trigo modificado. Agora eu saquei! E esse trigo modificado, mais lucrativo, se espalhou pelo mundo feito rastilho de pólvora. Em pouco tempo, estava espalhado por muitos cantos no mundo. E o consumo do trigo aumentou exponencialmente. Só que hoje, com novas tecnologias,
os cientistas têm estudado esse grão e estão entendendo que essa modificação não foi benéfica para nós. Uma das principais mudanças é que esse novo trigo modificado, ele tem 14 proteínas glutinosas, e o trigo é trigo. Não importa se seja trigo integral, farinha integral, trigo que não é integral, farinha branca refinada, pão branco, tanto faz, o glúten está presente. E trigo é trigo, ele não é bem-vindo, ele vai fazer mal para você, mesmo que você ache que não, que você ainda não está sentindo nada, que seu corpo ainda não está exteriorizando isso, mas vai chegar a hora, a conta vai chegar. Se você é um fã de trigo, se você come produtos derivados do trigo, a conta vai chegar. Qual é o problema do glúten? Primeiro, um grande problema, ele produz permeabilidade intestinal, ele produz uma porosidade no nosso intestino. E a gente já viu em vários vídeos aqui, se você ainda não viu nenhum vídeo sobre intestino, não sabe nada sobre intestino, aconselho você a clicar aqui nos cards ou nos links aqui na descrição e assistir os vídeos que falam sobre o intestino, porque vai clarear muito as suas ideias, a sua compreensão com relação ao trigo. Tudo que nós comemos, ele vem de um processo digestivo que começa com a nossa mastigação, fazendo aquele bolo alimentar, vai para o esôfago, estômago, no estômago, parte dos nossos alimentos, eles são já um pouco processados e depois vai para o nosso intestino delgado e para o nosso intestino grosso, e daí tudo que é de nutriente, o corpo absorve através das microvilosidades que tem no nosso intestino, e o que não vai ser aproveitado, ele é excretado. E quando a gente come trigo, há uma proliferação de bactérias ruins e as bactérias boas, elas começam a morrer. Isso provoca uma coisa chamada disbiose. E há uma inflamação desse revestimento da nossa mucosa interna do intestino. As bactérias, quando elas se alimentam, elas produzem ali um produto químico que faz com que o nosso intestino, as células que estariam assim muito juntinhas, elas comecem a ficar frouxas. E por essa frouxidão entre as células, começam a passar proteínas mal digeridas, restos de alimento, bactérias que morreram, coisas que não deveriam entrar na nossa circulação sanguínea, entram. E isso vai, com certeza, ser detectado pelo nosso corpo como um invasor, e o nosso corpo inflama para poder dar conta da nossa defesa. É assim que funciona nosso sistema imune. E se isso acontece o tempo todo, seu intestino não fecha porque você come um monte de tranqueira, e inclusive o glúten você come direto, come pão no café da manhã, come pizza no lanchinho, come biscoito, come torta de sobremesa, come bolo, come um creme, e tudo isso tem glúten, e você vai mantendo esse intestino sempre muito desequilibrado, inflamado, e a gente não inflama só o intestino. O problema é que isso vai causar um problema à distância. Você pode provocar essa inflamação, esse desequilíbrio no seu intestino e levar a uma destruição do seu cérebro, entendeu? Hoje já se sabe que a doença de Parkinson está relacionada com o intestino. Alzheimer está relacionado com o intestino. As autoimunes, elas estão relacionadas com as desordens do nosso intestino. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque os cientistas têm descoberto muitas coisas e a gente fica com essa informação de que o trigo é um alimento de Deus, um alimento bom, um alimento de toda a humanidade. Era, mas de 1970 para cá não é mais. Se seu avô comia pão todos os dias, ok, mas agora a gente não pode mais fazer isso, ou não deve fazer. Uma segunda coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse glúten modificado, ele quando passa pela digestão no nosso estômago, ele
cria um peptídeo, uma substância chamada gluteomorfina. E esse peptídeo ele vai se ligar aos mesmos receptores dos opioides no nosso cérebro. E isso causa dependência, isso vicia. Nós ficamos viciados naquela sensação do bem-estar que o trigo nos dá. Da mesma forma que fica viciado com álcool, que fica viciado com outras drogas pesadas, como a cocaína, por exemplo, como a morfina. É por isso que é difícil uma pessoa parar de comer trigo. E se você acha que vai diminuir aos pouquinhos e que você vai comer só um pãozinho hoje e não vai comer mais, é difícil, porque se trata de vício. Vício, ou você passa pelo período da abstinência e não volta mais, ou você fica viciado ali, sempre naquele círculo vicioso. Você pode pedir para um alcoólatra tomar só um copo de álcool por dia? Ele não vai conseguir. Como é que é o tratamento para o alcoólatra? É um dia sem, 2 dias sem, 3 dias sem, porque se ele botar primeiro gole na boca, ele vai botar todos os outros. E com trigo é do mesmo jeito, porque percebam, esse componente, esse peptídeo, ele vai se ligar nesses receptores. O efeito é o mesmo. Cerca de 30% das pessoas que param de comer o trigo, elas sentem esse processo da abstinência. Elas têm dor de cabeça, diarreia, irritabilidade, tem todo esse processo de abstinência. Mas isso dura uma semana. Se você segurar uma semaninha, você passa por isso e você se livra disso. Quando eu falo de glúten, de trigo, é de tudo que é derivado da farinha de trigo. Por exemplo, uma pizza feita com farinha de trigo, ela tem glúten. Um bolo feito com farinha de trigo tem glúten. Pão, pastéis, cremes, molhos que são engrossados com farinhas, algumas sopas que são engrossadas com farinha de trigo, tudo isso tem glúten. Mas bolachinha, biscoitinho? Tem glúten. Tem pessoas que elas pensam que o trigo, então tem que parar só de comer o pão. Mas eu não como nada com farinha de trigo, eu não faço nada com farinha de trigo, eu nem compro farinha de trigo na minha casa. Aí eu pergunto, você come pão? Pão eu como. Você come biscoito, bolachinha? Isso eu como. Isso é feito com farinha de trigo. Macarrão, lasanha, nhoque, tudo isso, gente. Presta atenção, foi feito com o quê? Foi feito com farinha de trigo. Então, tem aí o glúten. Outro fato muito interessante é que as pessoas acham que o que vai aumentar a glicemia é comer açúcar. Açúcar vai sim aumentar a sua glicemia. Se você comer muito açúcar, você pode se tornar uma pessoa diabética do tipo 2. Sim, pode. Mas o que você ainda não sabe ou não parou para prestar atenção é que o trigo, o carboidrato, ele também vai se transformar em açúcar. O tipo de carboidrato do trigo, ele era mais duro, era chamado amilopectina B. Agora ele tem a amilopectina A, que é altamente glicêmica. Para você ter uma ideia, o índice glicêmico do trigo é de 71 e o índice glicêmico do açúcar é de 59. Se você pegar 2 fatias de pão integral de trigo, o tanto de açúcar, a quantidade de açúcar dessas 2 fatias equivalem a 2 colheres de sopa de açúcar. Então, não tem essa. Mas eu estou comendo um pãozinho integral, eu só como a farinha integral. Presta atenção, a quantidade de açúcar que você está colocando para dentro do seu corpo, sem nem contar com glúten. Outro motivo é que isso vai acidificar muito o seu corpo. O nosso corpo trabalha com pH o pH do nosso sangue fica sempre entre 7,35 e 7,45. E qualquer coisa que altere esse pH é muito rapidamente corrigido pelo nosso corpo, porque isso é vital para o nosso corpo, isso é o mais importante de tudo. Então, esse pH não pode
ficar diferente dessa faixa. E quando nós tomamos refrigerantes, quando nós colocamos muito açúcar dentro do nosso corpo, muito carboidrato, muito trigo, nosso pH tende a acidificar. E aí o nosso corpo corrige. Ele faz isso através de uma manobra chamada tampão. E ele precisa usar cálcio, magnésio, alguns minerais. Ele, na falta de ter isso na corrente sanguínea ali, ele vai buscar isso nos nossos ossos. E você acaba evoluindo para uma osteopenia e uma osteoporose. Se você não sabe o que é isso, são os seus ossos ficando desmineralizados, seus ossos ficando como buracos, e eles ficam frágeis e muito facilmente se fraturam. Muitas pessoas com osteoporose acabam fazendo quedas e fraturando o quadril, o colo do fêmur. Na verdade, essas pessoas não fraturam porque caem, elas caem porque fizeram a fratura do colo do fêmur. E você não precisa passar por isso. Como diz o Dr. Lai Ribeiro, é interessante a gente chegar a velho, mas chegar inteiro, chegar com saúde. E muitas pessoas hoje, elas pensam que estão com saúde porque elas acham que estão saudáveis, mas não estão. Já tem ali o processo de adoecimento e a doença ainda não aflorou, ela ainda não percebeu. Muitas doenças são silenciosas. Vale a pena a gente prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está comendo. Os problemas que são causados através do nosso intestino, as doenças, são muitas doenças, muitas, e elas são doenças muito ruins. Muitas são doenças terminais, são coisas que nos fazem sofrer, pessoas que têm artrite, problemas de dores articulares, problemas de dores musculares, dores de cabeça, enxaquecas daquelas terríveis, ovário policístico, candidíase de repetição, problemas de gases intestinais, perda de memória, cansaço, fadiga, falta de ânimo, e etc. Isso são problemas que você pode sim evitar. Não quer dizer que isso são problemas da velhice. Isso são sinais que o seu corpo começa a dar depois de uma determinada idade, porque ele está muito intoxicado, ele está muito gasto ali, não sabe nem mais como lidar com tanta sujeira, e aí você começa a dar defeito. Então, se você não quer dar defeito, se você quer chegar bonitinho, cuide bem do seu corpo. Cuidar da gente é bem interessante, é muito bom, é prazeroso, porque você está sempre inteiro, você está sempre nova. O que as pessoas fazem hoje, elas querem fazer um botox, cuidar ali da aparência, cuidar da ruguinha, não deixar aparecer um cantinho ou outro, fazer uma lipoaspiração, mas de que adianta isso se por dentro, isso é só uma embalagem, por dentro você não está bom? Eu acho que você tem que cuidar, sim, da sua aparência, mas você tem que cuidar do teu interno, porque muita coisa é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ah, eu estou com espinha, estou com mancha, vou tomar anti-inflamatório para minha espinha. E que isso? Se você está com espinha, e se você já está numa idade adulta, já tem 30, 35 anos e está tendo espinhas, atenção, vai olhar para o seu fígado. Provavelmente seu fígado está botando lixo para fora e ele escolhe bem o rosto. São coisas que precisa parar para pensar. Faz a limpeza, organiza o corpo, porque se você não faz isso, a conta vai chegar. Uma hora a conta chega. Agora que você já entendeu esse mecanismo, já entendeu que o trigo que você come hoje não é o trigo que Jesus Cristo comia, nem que seus avós e tataravós comiam, fica ligado e presta atenção no que você está colocando no seu prato e dentro do seu corpo, porque o que você colocar dentro do seu corpo vai fazer toda a diferença. Gostou desse vídeo? Então, compartilha com seus amigos. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que estão sofrendo com enxaqueca, com dor de cabeça, com prisão de ventre, com diarreia, com síndrome do intestino irritável, com diabetes, e etc. E você manda esse vídeo para que eles possam entender o que eles podem fazer por eles.
A gente orienta e você pode fazer o que de melhor há para fazer. Você pode seguir essas orientações, você pode mudar radicalmente a sua vida. Porque para você ter saúde, você tem que mexer no seu estilo de vida. Começa a pensar hoje, leva isso com carinho. O trigo realmente é viciante e as pessoas têm muita dificuldade mesmo de parar de comer aquele pãozinho cheiroso, não é? Aquela coisa convidativa que, como diz o Dr. Juliano Teles, ele diz que muitas pessoas chegam a gemer quando comem aquele pãozinho, né? De prazer que o trigo dá. Então isso é pesado, pensa nisso e tira o trigo da sua vida. Não é de Deus. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!